Fala rapaziada do Tomando Macon, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje para falar de Alexandre Matos, que tá aí chegando ao Vasco da Gama, prometendo reformular o departamento de futebol do Cruz Maltino. Eu, como palmeirense, como vocês sabem, para quem não sabe, eu sou o Felipe, integrante do Tomando Macon, membro do Futeboteco, sócio, um dos fundadores também. Eu sou palmeirense e no vídeo que eu fiz do título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro deste ano de 2023 ainda, eu elogiei muito o trabalho do Alexandre Matos, que foi ele que montou esse time campeão do Palmeiras, por exemplo. Ele tem seus erros, mas tem seus acertos. E foi super importante naquele 2015 do Palmeiras, quando de fato teve carta branca, o tal cheque em branco também do Palmeiras, que recebia naquele ano um aporte financeiro muito grande da própria patrocinadora Crefisa, que chegava ao clube ali depois do início do Campeonato Paulista. Também tinha a reformulação do programa de sócios torcedores, o Avante, e claro, o Allianz Parque, para encher e a renda ser toda do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tinha ampliado as suas fontes de receita e com isso tinha a possibilidade de investimentos em novos atletas, já que vinha de anos horríveis. 2013 Série B, com um time muito fraco, mas que foi suficiente para subir naquela ocasião sem susto, sendo campeão. E em 2014, no ano do centenário do clube, uma quase tragédia aconteceu. O Palmeiras fez 40 pontos naquele Campeonato Brasileiro, se salvou na última rodada com um empate contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Santos venceu o Vitória e acabou ali rebaixando o time baiano, e o Palmeiras, sem sustos, conseguiu se safar da segunda divisão. E em 2015 chega o Alexandre Matos e reformula tudo, né? Contrata muitos jogadores e reestabelece o respeito do Palmeiras no mercado. Coloca o Palmeiras de volta em ascensão para brigar de fato por contratações. E o grande expoente disso para mim foi a chegada do Dudu em 10 de janeiro de 2015. Eu, como palmeirense, lembro muito desse dia, um sábado de manhã. Me recordo que acordei, peguei o celular e me surpreendi e fiquei muito feliz. Na época tem até um post meu no Facebook que meus amigos me zoam até hoje, porque na época o nome do Dudu dominou os programas esportivos desse fim de ano, como a gente está vendo agora, né, que o futebol está parado no Brasil, e aí o tal mercado da bola entra em cena, com muitas idas e vindas, suposições de jogadores vão jogar ali. Agora a gente está vendo o assunto Gabigol aí, Gabigol vai pro Corinthians, não vai, enfim. Naquela época o nome em evidência nas discussões era o do Dudu, e eu cheguei a postar que eu não achava o Dudu tudo isso. Olha como é a ironia do mundo. Não achava o Dudu tudo isso para aquele alarde todo, porque era um jogador que tinha ido para a Ucrânia, tinha saído muito cedo daqui do Brasil no Cruzeiro, tinha passado por seleção de base, até com certo sucesso, e tinha ido para a Ucrânia, se não me engano, para o Dinamo de Kiev, se eu não estiver errado, e voltou para o Grêmio em 2014, fez ali um Campeonato Brasileiro bom, era um cara que dava muitas assistências, de fato isso se comprovou anos depois no Palmeiras, e o Corinthians estava praticamente certo com o Dudu. Tem até o vídeo icônico do Bruno Lohans, que foi ao Tomando Macon no começo desse ano, a gente comentou sobre isso, dele no Globo Esporte praticamente cravando o Dudu no Corinthians, falando aquela frase, só falta assinar. E o Corinthians inclusive pagou o passaporte do Dudu para ir jogar na Florida Cup naquele ano. E aí aos 48 e 30 do segundo tempo, o Alexandre Matos entra em cena e consegue trazer o Dudu para o Palmeiras. Vende para o Dudu a imagem de que ele seria o expoente desse novo Palmeiras, de que ele seria o grande protagonista desse clube, seria o ídolo da torcida, receberia a camisa 7 do Edmundo, icônica para o palmeirense. E de fato isso tudo aconteceu graças à mão do Alexandre Matos, que convenceu o Dudu a jogar no Palmeiras. E aí depois ele traz muitos bons jogadores naquele ano. O Palmeiras chega à final do Campeonato Paulista já em 2015 com um time com Robinho,
Um time com o próprio Dudu, com o Leandro Banana, que tinha feito uma grande exibição com a camisa da Chapecoense no Brasileirão. Leandro Pereira, né, mas era conhecido como Leandro Banana, um cara que eu gostava muito como centroavante do Palmeiras, fez seus gols importantes. Naquele Paulistão jogou muito bem, trouxe o Vitor Hugo para a defesa, o próprio Egídio, o Lucas, que jogou no Botafogo muito bem, lateral direito, Zé Roberto, que chega para ser uma das lideranças daquele Palmeiras, já tinha o Fernando Praz, traz o Arouca, que estava em litígio ali com o Santos, também um cara importante naquele campeonato, o próprio Gabriel, que depois foi jogar no Corinthians, enfim, que também vinha do Botafogo, um bom jogador, Robinho, que jogou no Coritiba, depois jogou no Cruzeiro, foi formado pelo Santos também, um bom jogador, Gabriel Jesus subindo. Enfim, o Matos reformulou o Palmeiras, tanto que naquele ano ele vira o garoto propaganda do Avante, né? Do programa de sócios torcedores do Palmeiras, dada a idolatria que a torcida criou por ele rapidamente, identificação, o cara que deu o chapéu no Corinthians, trouxe o Dudu, enfim, o time encaixando, o Rafael Marques, não pode esquecer também, um cara que foi muito importante naquele ano, o rei dos clássicos, para quem não se lembra, jogador importante, também trazido pelo Matos. E aí depois, enfim, o cara traz grandes jogadores que hoje formaram e formam a espinha dorsal desse Palmeiras de 2023, esse Palmeiras lendário, histórico do Abel Ferreira. Todos os jogadores, ou não todos, a grande maioria formados e trazidos pelo Alexandre Matos, que além de ser esse cara muito atuante no mercado, de ter essa habilidade de negociação, também foi o cara que ajudou a reformular a categoria de base do Palmeiras, que revelou Endrick, que revelou os 3 porquinhos de 2020, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, que foram o meio de campo campeão da América, campeão da Copa do Brasil daquele ano. Então, eu que já fui um crítico do Matos, e continuo apontando, porque para mim ele tinha aquela mania de, depois que o time já estava estabelecido, ali 2017, por exemplo, talvez seja o grande exemplo disso, de trazer a baciada, de trazer só estrela, de montar um time recheado de cobras, como se diz no jargão do futebol. E outra, também tinha aquela mania de trazer 6 jogadores para no fim 2 darem certos, por exemplo. E aí o Palmeiras ficava com o contrato do cara lá, tinha que emprestar, enfim, tinha que negociar os jogadores. Mas para a realidade do Vasco, eu acho um ótimo negócio. O Vasco montou um time extremamente limitado para 2023. Mais uma vez, bateu na trave para não ir para a segunda divisão, mesmo com a SAF. A 777 não é uma empresa que tem lá bons negócios no futebol, a gente sabe disso. E nada melhor do que se associar a um cara que tem esse lido no mercado. Tem seus defeitos? Tem, mas tem suas qualidades. E eu já vi aqui notícias dele se aproximando de negociações com o Júnior Alonso, por exemplo, que na minha opinião é mais zagueiro do que todos que estão no Vasco hoje, que não é lá muito difícil. Convenhamos, torcedor vascaíno tem um enorme carinho pelo Vasco. Mas já é um cara que está se movimentando. E é um cara que, além de ter se lido no mercado, é um cara que tem o respeito e tem o trâmite ali, tem o trânsito muito bem feito, muito bem pavimentado com os empresários. A gente sabe o quanto isso é importante. O Matos é um cara que tem muita amizade com diversos empresários, já vi várias entrevistas dele, ele comentando como se estivesse falando de amigos, como se eu estivesse falando do Rodolfo aqui, que é meu amigo, do Renan, do pessoal da produção do canal, meus outros amigos, enfim, que eu tenho por aí. O cara fala assim dos empresários que ele lida. Então, isso é muito importante, a gente sabe como que funciona. E o Matos é um cara muito inteligente também, de pensar à frente, de trazer jogadores promissores, mas que podem já entregar alguma coisa para o Vasco já em 2024. Então, na minha opinião, é um acerto da diretoria do Vasco, a SAF do Vasco, né, de trazer esse cara para tocar o futebol do clube. Além disso, depois dele ter saído do Palmeiras, só para não ficar no Palmeiras, que é o clube que eu mais acompanho, ele fez sim um bom trabalho no Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli, gastou muito, não ganhou.
um título de cara com o Sampaoli, mas foi um dos caras que ajudou a montar essa espinha dorsal do Galo que viria a ser campeão em 2021. Depois no Atlético Paranaense traz Vitor Roque, enfim, faz ali o meio de campo para trazer também o Fernandinho, traz outros caras como o Canóbio, monta um time interessante, vai bater na final da Copa Libertadores, eliminando o próprio Palmeiras. Então, o saldo positivo, na minha opinião, de Alexandre Matos no seu time é melhor do que você ter um cara mais ameno. E não que eu critique aqui, critiquei o Barros no último vídeo no sentido dessa atuação no mercado, mas o Barros tem a sua importância no Palmeiras, tem os seus méritos, são 10 títulos à frente do Palmeiras, é um cara extremamente apaziguador, como se dizem nos bastidores, ali o algodão entre os cristais, é o cara que apara as arestas, que coloca panos quentes em situações que não vazam para a imprensa, isso é muito importante e muito bom frisar também do Anderson Barros, mas não é esse cara atuante no mercado, não é esse cara que vai trazer, que vai com agressividade, que vai para cima de um jogador medalhão, que vai chacoalhar o mercado de transferência do futebol brasileiro, não é. Esse cara é o Alexandre Matos. Então quero saber de você, vascaíno, você que gosta de futebol, o que você pensa de Alexandre Matos no Vascão? Você acha que o Vasco vai voltar a ter um time competitivo e brigar nas cabeças no futebol brasileiro? Afinal é isso que todo mundo espera. O Vasco com SAF, com dinheiro, já tem a promessa aí de milhões e milhões para investir no futebol. Então, o que você pensa? Você acha que o Vascão vai voltar, vai chegar a ser o que o Botafogo foi agora nessa temporada, já brigando pelo título brasileiro? Enfim, pode falar, pô, o Botafogo deu uma pipocada, mas quem esperava o Botafogo brigando pelo título brasileiro, voltou a ser competitivo? É complicado, eu sei, deu esperança para a torcida e depois decepcionou. Mas isso é com o tempo, isso é com o tempo. Acho que o grande problema do Botafogo, já pegando esse gancho e finalizando, é que o Botafogo não tinha jogadores vencedores no seu elenco. Jogadores acostumados a serem campeões. Jogadores acostumados a decidir. E o Matos, quando chegou ao Palmeiras, ele traz jogadores assim. Edu Dracena, William Bigode. Ele traz esse tipo de jogador. Felipe Melo. Caras que venceram. Caras que, na hora do vamos ver, que assume uma liderança de campeonato, que chega num mata-mata importante, a perna não vai pesar, o psicológico vai estar bem para saber lidar com aquela situação. Então, na minha opinião, Felipe, acho que o Vasco acerta em trazer o Alexandre Matos. E você? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no nosso podcast, no nosso canal, que também é de opinião. E é isso. Um grande abraço, tamo junto, valeu!